acabei de falar com ele. Se eu tivesse muito ontem, eu chamava uma vez hoje. Mas eu disse tomando limonada. Bom dia, gente. Gratidão por vocês estarem aqui presentes hoje. Gratidão ao casal, né? Que está sempre na chamada leal, está sempre pronto para nos atender. Tá? Gratidão por tudo. Isso aqui onde eu acabei de aquela música que você gosta, sabe? Porque a voz já não pede. Você cantou? Eu cantei, eu subi um motor lá para a e dançou? Aí você perdia na vaca, do outro dia não estava de Guataçu. Aí botou. Mas eu não faço, meu filho me comprou no salão. Eu comprei meu pai, estou fazendo uma então, gente, parando a brincadeira toda, vamos fazer a nossa prece, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que nós estamos aqui. Nós estamos aqui é porque nós temos que estar aqui, sempre eu falo isso. E a gente acha que tem pouquinha gente, mas a espiritualidade maior vai estar aqui, nos assistindo, assistindo o casal. Nós aqui estamos aqui porque nós precisamos de estar aqui. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, gratidão por essa casa investida aqui, nesse bairro. Gratidão, Senhor Jesus, pelo casal que está aqui. Que a equipe espiritual dessa casa possa orientá-los. E que nós possamos, Senhor Jesus, beber um pouco da sua fonte, do seu ensinamento. Que possamos, Senhor Jesus, na semana que se inicia, poder praticar. Não só ficar na nossa mente, não ficar só aqui na hora que nós estamos aqui, mas praticar todos os ensinamentos de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Gratidão por tudo, mas por tudo, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, deixeis cair em tentação, mas vai de nós, que assim seja, Senhor. Seja bem-vindo. Eu vou ter uma ligação. Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve, possamos manter a partir de agora, tranquilos, serenos, esquecer o mundão lá de fora, esse domingo bonito, e que a gente consiga, com as bênçãos de Jesus, trazer luz, muita luz mais intensa do que o sol que está lá fora, para os nossos corações, para as nossas almas. Mais uma vez agradecidos pela oportunidade que a casa nos dá, para que nós, eu e a Margalice, possamos fazer essa passagem por aqui e receber todo esse carinho que a gente faz realmente no nosso coração. Tema escolhido para esta manhã seria só a realeza de Jesus. Mas a gente entra aqui e vê Maria, essa foto que foi dita por Emmanuel a Chico, de ser a mais próxima da realidade, da maneira que Maria se apresenta. Impossível a gente falar de Jesus deixando de lado esse espírito fantástico
que ele próprio, o governador supremo do nosso planeta, não há 2000 anos, mas há mais de 4 bilhões e meio de anos, quando já era um espírito perfeito e recebeu do Pai a evidência da formação do nosso sistema solar, ele próprio, há 2000 anos, escolhe esse espírito para que viesse ser a mãe carnal de Jesus. Emmanuel vem a nos lembrar de que todas as famílias não acontecem aleatoriamente. Todas as nossas famílias são resultado de um grande planejamento para encontros e reencontros de afetos e desafetos, uma complexa contabilidade de débitos e créditos, para que possamos voltar à carne e vamos caminhando junto nesse longo processo evolutivo. É da lei do Pai. Obviamente que muitos daqueles que vêm à carne vêm de forma missionária. Jesus não reencarnou. Jesus, ele encarnou há 2000 anos. Ele não tinha tido nenhuma outra passagem na matéria. Depois de longo progresso da humanidade, éramos bárbaros, tínhamos como semente 12 séculos antes de Cristo a primeira revelação através de Moisés. Ali a semente da moralidade. Mas como éramos bárbaros, não tinha como ensinar moralidade senão pelo medo. Os 10 mandamentos, não isso, não aquilo, não aquilo outro. E quem desobedecer será castigado. Séculos e séculos depois já tínhamos uma base, sim, aí para receber os ensinamentos da lei de amor, onde o próprio governador do planeta se dispôs a vir à matéria e passar isso. Então, não seria diferente da família da missão Jesus, uma família planejada, escolhida a dedo, espíritos, como Emmanuel nos mostra, espíritos evoluídos, qualificados. Joaquim, pai de Maria, Ana, sua mãe, Isabel, sua prima, Zacarias, o esposo de Isabel, o filho do casal que veio a ser João Batista, primo de Jesus, e José. José, que tinha um parentesco também com Maria. Nesse ponto, os historiadores, eles têm uma dúvida, se José, ele era irmão de Joaquim, ou se ele era primo de Joaquim, o pai de Maria. Por que esta confusão? Porque a língua que Jesus falava era o aramaico. E o aramaico é uma língua extremamente pobre na quantidade de palavras. Então, uma palavra tem diversos significados. E a palavra que dá a designação de irmão é a mesma que dá a designação de primo. Mas certamente eram da mesma linhagem. Aliás, as profecias, as antigas profecias, que séculos antes diziam que o Messias viria da linhagem direta do rei Davi. E que é nesta linhagem encontramos Joaquim, o pai de Maria. Emmanuel nos mostra que esse grupo de espíritos, espíritos de uma escala superior, e que Maria, ainda acima deles, da escala angelical, um anjo escolhido por Jesus para que viesse a ser a sua mãe terrena. E aí começam os sinais
da realeza de Jesus. Todos os reis têm as suas características, têm os sinais que indicam o caminho da sua realeza. Maria, ela que de 3 para 4 anos fora colocada por seu pai como servidora no templo. Aquilo era uma honra. As meninas que eram escolhidas para serem servas no templo, como que ali amadurecendo, aperfeiçoando a sua fé. Imagine um anjo bem encarnado já aperfeiçoando ainda uma fé. E ficavam ali até os 12 anos. Por que 12 anos? Porque a partir dos 12 anos, as moças já estavam aptas ao casamento. E ali ela passou aquele período. Maria, que aos seus 16 anos aproximadamente, teve a visita do anjo. Num determinado momento, ela entra num estado elevado, alterado de consciência, e surge diante dela um ser de luz, que ela, por ser uma mulher de grande fé, percebeu estar diante de alguma divindade. Ali, aquele anjo que sabia que estava se dirigindo a um outro anjo, quando encarnado, como todos nós, a memória fica bloqueada. Muito embora num nível de sensibilidade muito maior. As lembranças, principalmente éticas, morais, vêm à tona com muita facilidade. Daí a grandeza desses espíritos, de todos esses espíritos de ordem superior, no cumprimento, na moralidade, na conduta. Então aquele anjo se apresenta a Maria como sendo o anjo Gabriel, que não era o nome dele. Ele se apresenta como o anjo emissário de Deus, porque Gabriel, no aramaico, Gabri, quer dizer emissário, enviado, mensageiro, e El quer dizer Deus. Diante dela, ele se apresenta como o anjo Gabriel, o anjo emissário de Deus, e passou a ser para a gente, o nome dele é como a gente vai chamar. Bendita sois vós dentre as mulheres. Ó Maria, cheia de graça, disse ele, o Senhor é convosco, e é da vontade do Pai que esteja já concebida, e darás a luz ao menino, a quem porás o nome de Jesus, que no aramaico, Yeshua, quer dizer Salvador ou salvação. Todos os dois significados são muito apropriados ao Mestre Jesus. E darás o nome de Jesus. Mas Maria, diante daquela afirmação do anjo, ela pergunta, mas como posso estar grávida se ainda não me relaciono com homens? Ela que já era prometida desde criança a José. E o anjo responde, esta é a vontade do Pai, a quem tudo é possível. Até mesmo a vossa prima, Isabel, que morava distante, 130 quilômetros. Isabel era bem mais velha que Maria, e ela tinha uma mácula, uma grande frustração de não conseguir dar um filho a Zacarias. Isso era uma coisa muito grave naquela sociedade, uma mulher que não conseguisse dar ao seu esposo a continuidade da linhagem. Então o anjo diz, até mesmo a vossa prima Isabel, a estéril, foi da vontade do Pai dar-lhe a fertilidade. E hoje está grávida de Zacarias há 6 meses.
e dará à luz a um menino. Diante desta afirmativa, Maria, uma mulher de fé inabalável, responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim conforme a vossa vontade. O anjo some, ela desperta daquele estado de consciência alterada, convicta do que tinha ocorrido, e vai procurar o noivo, José. Imagina, procurar o noivo para dizer, quem nunca teve relação, para dizer: José, estou grávida. Olha que missão. E assim ela fez. Chegou para José e relatou tudo isso que aconteceu. José, Emmanuel nos mostra uma das características principais de José. José era um homem extremamente justo. E assim ele era chamado na sociedade, naquela comunidade, como José é o justo. Um homem extremamente responsável, um homem extremamente trabalhador e um homem silencioso. O que é um homem silencioso? É aquela pessoa que ouve e não tem pressa para falar. Usa da reflexão, vai analisar para chegar a alguma conclusão. José recebe toda essa notícia de Maria. Impactante. Mas em silêncio ele fica. No entanto, algumas horas depois, o anjo Gabriel surge também para José, relatando por tintim tudo aquilo que Maria havia dito a ele. E ele não se contém de alegria, agradecendo a honra de receber o embaixador de Deus como seu filho. E ali começa a missão de José já imediatamente. No dia seguinte, ou alguns dias depois, Maria, a mulher perfeita, não poderia faltar a ela uma das principais características de vocês, mulheres: a curiosidade. Nós homens não somos curiosos, mas vocês são. A amada Alice tem essa prova. Lá em casa, quando acontece alguma coisa lá na rua, um barulho, um troço, eu corro para ver o que é. Mas faço isso, não por curiosidade, faço isso por amor, para trazer para ela a informação. Na verdade, nós homens somos mais curiosos do que vocês, só que a gente finge que não é. E Maria chega para José e diz: José, eu preciso ir visitar Isabel. Eu preciso ver Isabel grávida. 130 quilômetros. Era perto. Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada. Quando muito, um jeguezinho era artigo de luxo. José, já incumbido da sua responsabilidade de ser o provedor, o cuidador, o protetor de Maria e Jesus, tá bom, vou junto. E foram para aquela jornada. Mas não dava também para telefonar, avisando: Isabel, estou indo, estou chegando. Não tinha meio de comunicações. E eles foram àquela jornada. Relata-nos Humberto de Campos de que quando Maria se aproxima da casa de Isabel, e que Isabel vê Isabel já portando aquela barriga de 6 meses, e que quando vai se aproximando de Isabel, possivelmente muito intuída, ou até mesmo mediunizada, ciente do que estava acontecendo, Isabel recebe Maria dizendo: bendita sois vós entre as mulheres, pois traz em seu ventre o meu Senhor. Continua relatando Humberto de Campos que quando as duas se aproximam,
a criança no ventre de Isabel começa a se mexer freneticamente. Era João, percebendo a presença de Jesus. Passado aquele momento de reencontro, mais algum tempo, José e Maria retornam a Nazaré. Nazaré era uma comunidade bem pequena. Os arqueólogos estimam que Nazaré tinha entre 600 a 1.200 pessoas no máximo. As comunidades eram pequenas, algumas cidades maiores. Em determinado momento, Maria já contava com 8 meses de gravidez. E por ordem do rei Herodes, determinou que se fosse feito um recenseamento em todo o seu reinado. E como é que acontecia o recenseamento naquela época? Era obrigatório e exclusivo aos homens, somente os homens. E o homem tinha que ir à sua cidade natal, onde tinham pessoas que o conheciam, e ali testemunhar: eu sou Luiz Cláudio de Niterói. Ele é mesmo Luiz Cláudio de Niterói, então tá anotado. José havia nascido em Belém, 120 quilômetros de Nazaré. Ele teria que ir obrigatoriamente a Belém. Mas como ir e deixar a sua responsabilidade, Maria e Jesus, com 8 meses de gravidez? Tem que levar junto. E assim, eles foram para Belém. Belém, muito embora maior, já bem maior do que Nazaré, não tinham tantas hospedarias. E em função deste fluxo migratório de muitos homens que tinham que ir lá prestar o recenseamento, as hospedarias estavam todas cheias. Não havia vagas. E Maria, ao entrar em Belém, começa a sentir as tentações. Obviamente, devidamente inspirado e conduzido pela espiritualidade maior, foi conseguir, o José conseguiu proteção naquele estábulo, ali, onde a palha seca se transformou na cama, onde um coxo nas mãos de um carpinteiro hábil se transformou num berço, e ali veio a luz do mundo, o Espírito mais perfeito, o Espírito mais elevado ligado ao nosso planeta, Jesus, na presença simplesmente de José, Maria e de alguns princípios espirituais, animais domésticos ali. Mais um sinal da realeza de Jesus. Por que o espírito mais elevado ligado ao nosso planeta escolheu ali um estábulo para seu local de nascimento, se poderia escolher qualquer outro local? No seu planejamento, fincando ali, desde o primeiro sopro de vida, a sua bandeira, a bandeira da humildade. A humildade que, dentre todas as virtudes, é a virtude mantenedora de todas as demais. É das mais importantes. Façam as suas reflexões. Escolham qualquer virtude e tire dela a humildade, se ela continua sendo virtude. Caridade. A caridade sem humildade é exibição ou tentativa de negociata com o pai, tentando comprar um espaço, um apartamento de cobertura de frente para o mar, no paraíso. Que nas nossas histórias, pelas nossas diversas vidas, por quantas vezes nós fomos induzidos de que com a nossa doação financeira nós salvávamos até a nossa família inteira, livrando-nos dos pecados.
perdão. Perdão sem a caridade é falsidade. Sem a caridade, sem a humildade, é falsidade. Nenhuma virtude se sustenta se tirarmos dela a humildade. E todos os ensinamentos de Jesus, todos os exemplos de Jesus, sempre capitaneados pela humildade. De cabo a rabo do Evangelho, sempre a humildade presente em todas as situações. E então, lembra-nos Humberto de Campos que àquela época e região havia entre os hebreus um costume, um rito de que a criança com algumas semanas, elas tinham que ser levadas ao templo, para ali no templo um dos sacerdotes fosse apresentar a criança a Deus e ser abençoada. Rito este que ainda continua acontecendo em muitas das igrejas evangélicas dos nossos irmãos. Continua sendo assim. Nós mesmos, eu e a Madalissa, presenciamos quando a minha sobrinha nasceu, e minha irmã, ela é seguidora da Igreja Universal do Reino de Deus, e nos convidou para participar lá da apresentação. E nós fomos, porque se queremos que a nossa religião seja respeitada, é claro que a gente tem que primeiro aprender a respeitar todas as religiões. As religiões, todos os rios dão ao mar. Toda religião levada a sério conduz a Deus. Cada uma é apropriada ao tipo da pessoa. Essa minha irmã, por exemplo, ela acompanha o nosso trabalho na doutrina espírita com muito interesse, nos auxilia em tantas coisas. E nós continuamos respeitando o interesse que ela tem na religião dela. E assim foi feita lá a apresentação da nossa sobrinha. Maria e José cumpriram o rito, levaram o menino ao templo para que ali fosse apresentada a Deus e abençoada. Quando adentra o templo, estava lá conversando com alguém, um dos mais idosos sacerdotes, Simeão. Simeão tinha por característica ser um homem de extrema bondade, um homem de um coração boníssimo, um homem de uma sensibilidade mediúnica impressionante. Simeão vira-se e vê o casal chegando, trazendo um menino luz. De imediato, Simeão percebeu o que era. Sabia quem era. Vai na direção do casal. Maria, em ato reflexo, estende os braços, entregando a Simeão aquele menino. Simeão, totalmente emocionado, ele dá alguns passos, se afastando do casal, e começa a travar com a criança que ele sabia ser o Messias. Ó pequeno infante, finalmente tu chegastes como prometido, mas não compreendo, pequeno Senhor. Vejam a sensibilidade de Simeão. Era a primeira vez que estava vendo Maria e José e o menino Jesus. Mas não compreendo, pequeno Senhor. Por que escolhestes a palha humilde para teu local de nascimento, onde dali não terás ninguém com poder que possa lhe auxiliar na sua grande missão? Por que não escolheste nascer na casa dos Césares, junto ao poder, como Moisés fez? Onde ali poderia já utilizar o poder em benefício do nosso povo? Ou por que não nascer na casa dos magistrados, onde rapidamente aprenderia a criar novas leis mais justas? Como, pequeno Senhor,
Como poderás desenvolver a oratória que supere os maiores oradores de Roma e de Atenas? Como, Senhor? Como pretendes implantar o reino de Deus entre nós? A criança sorri, bate com a mãozinha no peito de Simeão. Mas aquele monólogo, que na realidade era um diálogo, Simeão coloca para fora toda a sua ansiedade, toda a sua dúvida, mas no final, na certeza de que estava ali em seus braços o Messias, ele retorna a Maria e entrega-lhe a criança, pois não havia o que ser apresentado. Ele era a apresentação. Não havia o que ser abençoado. Ele era a bênção. E diz: mãe, prepare o vosso coração, pois dia virá que será trespassado por uma espada de dor. Maria e José cumpriram a obrigação e seguem adiante. Mas o sinal da realeza de Jesus. Simeão divulga aquilo entre os seus. De boca em boca, aquela notícia de que o Messias chegou, que o Rei dos Reis já está entre nós. Algum tempo depois, só um parêntese, relata-nos Gilberto de Campos que Simeão desencarna. E quando chega à pátria espiritual, recebe um enviado do mestre que lhe diz: o mestre manda dizer que hora nenhuma lhe deixou sem respostas às suas indagações no templo, pois quando batia com a mãozinha em seu peito, ele respondia que o reino de Deus será implantado através dos corações dos homens. Mas então aquele boca a boca de que o Rei dos Reis tinha nascido chega aos ouvidos de Herodes, o rei. Um rei cruel e extremamente inseguro. Herodes vê como solução mandar matar todos os meninos de até 2 anos, pois no meio estaria aquele que seria o Rei dos Reis. Mais uma vez o anjo Gabriel se faz presente. Mais um sinal da realeza de Jesus. Aparece a José, dizendo: José, fuja imediatamente para o Egito, pois Herodes pretende matar Jesus. José não pensou 2 vezes, ficou à rua e partiu para o Egito, onde ficou por 2 anos. Até que o próprio anjo Gabriel surge novamente a ele. José, Herodes é morto. É hora de retornar. É hora de dar continuidade à missão de Jesus. Aí retornam para Nazaré. Da vida privada de Jesus, sabemos muito pouco. São pouquíssimas informações. Dentre elas, algumas que trazem os sinais da realeza. Informações essas que foram passadas por a própria Maria. De que Jesus, sempre que via alguém em dificuldade, em aflição, ele buscava, de alguma maneira, atender. Como, por exemplo, certo dia que Maria chega em casa e encontra o menino à mesa, dando comida a 2 dos maiores malfeitores da região, 2 criminosos. E Maria, mesmo sendo ele o menino, ela com toda a sua sensibilidade de um anjo reencarnado, sempre anuiu a todas as decisões de Jesus. E ali também concordou.
E então, sabemos, por exemplo, que José desencarna após os 13 anos de Jesus. Pois ele estava presente naquele episódio, mais um sinal da realeza de Jesus. É que Jesus, quando eles estavam naquela jornada, o grupo todo de Jesus sai do grupo, some, e procura-se Jesus aqui, ali, acolá. Maria e José, desesperados onde está Jesus, até que encontram Jesus diante do templo, cercado por fariseus, sacerdotes, os doutores da lei. Só para a gente lembrar, os fariseus eram aqueles hebreus que eram estudiosos da Torá, da lei mosaica, e por isso se achavam superiores a todos os demais. E eram eles que determinavam o poder na sociedade através do poder da religião. E ali, aquele menino rodeado pelos doutores da lei, por quase 2 horas, extasiados, como uma criança de 12 anos, sem escolaridade, conhecia tão a fundo a lei, apresentando novas interpretações que a maioria deles sequer tinham de longe conseguido refletir a respeito. E que aqueles menos orgulhosos passaram a refletir sobre aquelas interpretações fornecidas por aquele menino. Maria, quando vê o menino no meio daqueles homens poderosos, ela chama por Jesus. E ele, obediente, vai até a mãe. Jesus, o que você está fazendo aqui? Não tema, estou a serviço de meu Pai. Mais um sinal da realeza. E assim, tantos outros mais, até que saímos da vida privada de Jesus e ingressamos aos 30 anos da vida pública de Jesus. Dessa sim, nós temos bastante informações. Maria, neste ponto, que já vestia o manto espiritual de a mãe perfeita, ela passa a acompanhar Jesus no seu discipulado, onde ele começa a agregar os discípulos, que dentre deles, alguns se tornariam apóstolos. E Maria, ali, veste mais um manto de discípulo de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você fala de Jesus de uma maneira tão bonita. Os irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, os outros, não se fala quase nada deles. Os relatos são muito fragmentados, tá? E alguns conflitantes. Por isso a gente prefere não, enquanto tiver mais profundidade de conhecimento. Tá? Há pouco tempo nós tivemos uma novela, Jesus, que foi da Record, né? Uma novela lindíssima, lindíssima. E tinha algumas situações, algumas passagens ali que estão relatadas lá na Bíblia, tá? E que são conflitantes com o que a gente tem de conhecimento fornecido pelos Espíritos. Então, é mais seguro a gente deixar, tá? Como tem aquela passagem que Jesus, quem são os meus verdadeiros irmãos? Vamos só atender nesse parênteses, vamos imaginar um espírito que tem uma capacidade de amor incondicional da esfera crística, mas está assim, trocentos anos-luz na nossa frente. Não tem diferença quem é o irmão família, quem é o irmão que está do outro lado do mundo. Não há diferença. E então, desculpa se eu não consegui atender a sua questão. Pessoal, deixa eu fazer um comentário que eu achei interessante também, quando você falava de Simeão, da maneira como ele olha para Jesus. Porque, assim, dentro do judaísmo,
existia a questão do mérito pelo conhecimento, que a criança, no caso, era levada aos 5 anos para iniciar os estudos, ele cumpriu uma etapa até os 10, depois dos 10 aos 15, para depois, se ele provasse a sua virtude, se tornaria um fariseu, se tornaria um rabino, né? Mas, além disso, existia uma questão também que eles observavam da linhagem, Sim. da questão dos antecedentes. Para você se tornar uma pessoa importante, você tinha que estar dentro de uma linhagem. E isso chama a atenção dele, porque na cabeça dele ele esperava, como muitos judeus, principalmente os estudiosos mais orgulhosos, dentro daquela visão de que o Salvador, de que o Messias viria dentro de uma linhagem. A linhagem, como nós falamos aqui, a linhagem do rei Davi. Tamanha era a humildade de Jesus que ele nunca usou isso. Muito embora sabia. E Simeão, naquele momento, ele estava totalmente assistido e intuído espiritualmente. Por isso teve a certeza de que estava de posse do Messias. Mas choca ele no primeiro momento, né? Ah, sim. Eu acredito que em ele pensando, então não vem da linhagem. Muito embora Simeão, pelo que nós percebemos, ele, sacerdote, como fariseu, mas daqueles em que o coração rompia todos aqueles grilhões do orgulho dos fariseus, da vaidade dos fariseus. Não só Simeão, como outros mais. Então chega um momento em que Jesus começa a buscar os seus discípulos, que dali sairiam os apóstolos. E Maria veste um manto de discípulo. Sempre que podia, estava junto na hora dos ensinamentos, querendo aprender tudo aquilo que Jesus passava. E facilmente, no relacionamento com aqueles discípulos, todos passaram a amá-la. Tanto é que passaram a chamá-la de mãe, mãezinha, mãe Maria. Era como eles se dirigiam a Maria. Maria, que apresentou também provocou mais um dos sinais da realeza de Jesus, quando nas bodas de Canaã, que fica bem próximo de Nazaré, era uma família de pessoas queridas a Jesus, a Maria e a alguns dos discípulos, e eles foram às bodas. Ali Maria provocou aquele que ficou conhecido como o primeiro milagre de Jesus. Na tradição, as bodas eram um momento muito importante na união de duas famílias, e as festividades ocorriam por 3 dias. No entanto, no primeiro dia, acabou o vinho. Gente, acabou o vinho, acabou a festa. Era um vexame para falar. Era um vexame, acabou o vinho, acabou a festa. E Maria, naquele momento, com o seu coração de pura bondade, ela veste mais um manto de advogada da humanidade, advogada de todos nós, a intercessora junto a Jesus. Maria vai a Jesus e diz: filho, acabou o vinho. Eu imagino Jesus nos dias de hoje. E aí? E eu com isso, mãe? O que eu faço? Você pode fazer alguma coisa, porque ela sabia dos poderes de Jesus. Você pode fazer alguma coisa. E ele responde: mulher, bem sabes que ainda não é chegada a hora da minha revelação. Traduzindo, quando Jesus se referia a Maria como mulher, não existe nada de pejorativo, muito pelo contrário. É como se hoje nós falamos senhora às nossas mães. É respeitoso. É como Jesus dizendo: mãe, você sabe que eu não posso revelar ainda os meus poderes. Mas Maria, vestindo aquele manto de advogada, de intercessora, ela faz que não entende. Chama os servos
e diz: este é o meu filho, siga as instruções dele e ele resolverá. E sai de perto como quem diz: filho, é a mamãe que está pedindo, quebra essa. Jesus manda que pegasse aqueles potes vazios, enchesse com água e, trabalhando os seus fluidos, alterando a estrutura molecular, transformando em vinho, e em alguns relatos dizem ser de excelente qualidade. Mais um sinal da realeza de Jesus. Maria, que sempre o acompanhava, sempre que podia, o acompanhou naquela última jornada. Eram os festejos da Páscoa. Toda Israel migrava para a cidade sagrada, para Jerusalém. E eles são recebidos com glória, com os ramos. Jesus é recebido como Messias, sendo que alguns dias depois, aquele mesmo povo que éramos nós, muitos de nós, numa decisão, escolhe pelo outro lado. Maria repousava quando João, o discípulo amado, ele era chamado, João Evangelista, ele era chamado de discípulo amado, ele era um jovem de 17 anos à época. Todos eram amados por Jesus, mas a olhos vistos existia uma relação de ternura, de carinho muito grande entre João, Maria, João, Jesus. Por isso ele passaram a chamar como discípulo amado. João entra na casa em que Maria repousava. Mãezinha, mãezinha, prenderam Jesus. Ela imediatamente se levanta, pega o seu manto, que corre com João para a fortaleza, porque queria estar com o seu filho. Lá é brutalmente contida por um soldado, que a empurra, ela bate com a testa na parede de pedra, abrindo o ferimento, mas não arreda o pé de estar ali, ficar a noite inteira na esperança de, ao amanhecer, estar com Jesus. Que não foi bem assim. E então Jesus, como a gente vê no relato em João, de 33 a 37, Jesus preso. Alguma coisa que está me esperando. Será um bicho obsessor? Essa etiqueta da cabeça. Não, eu corto todas elas. E então, como encontramos no relato de João, Jesus já preso. E Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, manda que traga a sua presença. E pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, a minha gente teria combatido para que aqui eu não estivesse. Mas Pilatos não se contenta com a resposta. E pergunta novamente: mas tu és rei? E Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Não vim a este mundo senão para trazer o meu testemunho da verdade. E todo aquele que busca a verdade ouvirá a minha voz. Naquele momento, hoje, não temos a menor dúvida que na grandiosidade de Jesus e de todo o planejamento, ele já sabia exatamente tudo que viria pela frente. O martírio, a humilhação, a crucificação no madeiro infame. Só para a gente lembrar, a crucificação foi um método desenvolvido pelos fenícios 200 anos antes e adotado pelos romanos como sendo um método exemplar para a execução dos piores bandidos. Era destinado somente aos piores bandidos.
Por quê? A morte na cruz se dá por asfixia. O corpo fica ali preso, a musculatura do peito vai cansando, e chega um momento em que o corpo não consegue mais inflar os pulmões e começa a haver falência dos órgãos. Num local normalmente alto, para que toda a população local pudesse testemunhar. Era um método exemplar. Voltaremos aí. Vamos jamais um sinal da realeza de Jesus. Ficaremos aqui o domingo inteiro elegendo sinais da realeza. Mas tem uma passagem que para mim foi tão importante quando eu comecei o estudo da doutrina espírita, que está naquele livro há 2000 anos. Quem já leu o livro aqui? É muito bom. Ali encontramos nesse livro, psicografado pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, Emmanuel relatando uma de suas reencarnações há 2000 anos, quando ele era um senador romano, um prestigioso e poderoso senador romano. Morava em Roma, no coração do Império Romano. Gozava do prestígio e da estima pessoal do imperador Tibério. Emmanuel, sua esposa Lívia, sua filha Flávia e ali o pequeno Marcos. Este Flávia contrai a lepra, uma doença incurável, uma doença em que provocava grande sofrimento. Tibério, ciente da doença da pequena Flávia, chama por seu amigo Públio e diz: Públio, é no meu conhecimento a doença da pequena Flávia. E sabes que o clima aqui é extremamente severo e doloroso aos portadores desta doença. Por isso, estou lhe designando honrosamente a alto cargo na Judéia, para que possa transferir a sua residência para lá, para que Flávia sofra o menos possível. Emmanuel Públio agradece e aceita, e foi transferido para a Judéia com toda a pompa de um poderoso senador romano, uma bela morada, todo serviçal. E naquele serviçal, uma serva que se tornou uma amiga, uma irmã de Lívia. Esta serva, nos seus momentos de folga, ela ia sempre ouvir as palavras de um determinado nazareno que costumava ensinar o amor. E trazia aquelas informações para Lívia, e ela passa a testemunhar que aquele nazareno curara cegos, ressuscitara mortos, curava leprosos. E quando, claro, Lívia soube disso, não pensou em outra coisa senão curar a pequena Flávia. Vai ao seu esposo e diz: Públio, mande trazer aqui o Nazareno. Existe um Nazareno que tem o poder da cura, ele só fala de amor. E Públio diz que já tinha ciência desse Nazareno, um rebelde, e que jamais permitiria que ele pisasse em sua morada. Assunto encerrado. Além de ser uma sociedade à época onde a voz do esposo era determinante, ainda por cima era um esposo senador romano. Morreu o assunto. No entanto, com o passar das semanas, a doença foi se agravando. Flávia
vivia mais na cama do que qualquer outra coisa, em grande sofrimento. Lívia vai novamente a Publius e diz: Publius, é a nossa fome. Não tenho dúvida do amor que tens por mim e por ela. Por isso, em nome deste amor, mande vir o Nazareno. Nós precisamos pelo menos tentar. Ela não vai durar muito tempo. Publius, do alto do seu orgulho, mas vencido pelo amor, diz com uma condição: de que ninguém saiba disso. Não mandarei ninguém trazer o Nazareno. Eu mesmo irei buscá-lo. Procurarei saber onde encontrá-lo e o trarei aqui. Mas que ninguém pode saber que ele adentrou o nosso lar. Publius procura saber onde normalmente poderia encontrá-lo, procura a descrição dele, não tinha foto naquela época, usa vestes comuns, como a dos servos, para não ser identificado na multidão, com as suas vestes de senador, e vai à beira do lago, onde dizia-se que normalmente, ao final da tarde, aquele nazareno gostava de perambular em meditações. Ele, a caminho, começou a imaginar: mas como poderei me comunicar com ele se ele não falar a minha língua? E não falava. Jesus falava o aramaico, Publius falava o latim e o grego. Mas algum tempo, e se ele se recusar a vir, como poderei, sem os meus soldados, impor o poder de um senador romano? Mais adiante, mas como, se são tantos iguais, eu saberei que é ele? E depois de Publius procurar por mais de uma hora, desiste. Já começavam a surgir as primeiras estrelas do firmamento, o sol se pondo. Era grande a jornada de volta. Publius resolve sentar a uma grande pedra para descansar um pouco. E no meio da penumbra, vê se aproximando um homem, vestes alvas. E à medida que foi se aproximando, ele foi vendo as características: longos cabelos em castanho dourado, em conformidade com a barba, cabelos rigorosamente partidos ao meio, o que era uma característica dos nazarenos. E quando deu a distância dos olhares se cruzaram, nunca viu tamanho poder. Sublime, doce e de paz. Publius se vê obrigatoriamente de joelhos diante de Jesus e chora. Chora como não lembrava ter chorado a última vez, pois ele era de uma linhagem de família de importantes políticos que desde meninos eram educados para o cargo e não podiam chorar. Jesus se aproxima, toca-lhe a fronte e se comunica com ele. E mais extasiado ele fica porque não vê os lábios de Jesus se movimentarem, pois Jesus se comunicava mente a mente, como os espíritos fazem. Senador Publius, por que não me procurastes à luz do dia, como todos os outros? Se neste momento pode se transformar no momento mais importante da sua existência até hoje, em atender ao meu convite, siga-me. Mas só é da tua decisão a escolha. Veja
Jesus, o ser supremo do nosso planeta, atendendo a uma lei do Pai, do livre arbítrio. Jesus teria como tentar convencê-lo? Claro que sim, mas só depende de ti a decisão de me seguir hoje ou daqui a milênios. Quanto à tua filha Flávia, não te preocupes. Estará curada quando retornares à tua casa. Não por mérito teu, mas sim de um anjo que lá vive, a sua esposa Lívia. E naquele momento, Jesus eleva o olhar ao alto e começa a transfigurar-se, emanando seus frutos. Diante daquela visão, Públio desfalece. Acorda um par de horas depois, noite caída, por volta das 21, ali na relva, e desperta como que a gente desperta de um sono profundo, daquele dia que a gente acorda assim, que dia é hoje? Que oração? O que eu estava fazendo? O que eu tenho para fazer? E devagarzinho a gente vai pegando e voltando. Ele desperta atordoado, estava cansado, foi a conclusão. Dormi, sonhei. Levanta-se e vai para casa. E quando chega em casa, Lívia não se contém de alegria. Públio, a nossa filha está curada. A nossa filha está curada. As chagas em franco processo de cicatrização. Ela que já não se comunicava direito, falando. O Nazareno a curou. Ele esteve aqui. Você viu? O Nazareno esteve aqui? Não, não vi. Mas Flávia relata que no alto da sua agonia sentiu uma mão repousar em seu peito. E quando a mão saiu, levou com ela todo o sofrimento. O Nazareno. E Públio Lento, do alto do seu orgulho, não admitiu ter sido Nazareno até o final dos seus dias. Retornando lá, Maria, ladeada sempre de João, o discípulo amado, aguardando por todos aqueles dias, até o momento de voltar a ver Jesus. E quando o vê, ele já sai carregando Maria do infame, portando a coroa de espinhos, o rosto todo ensanguentado. E naquele momento, Maria lembra da profecia de Simeão no templo. Mulher, prepare o vosso coração, pois dia virá em que será trespassado por uma espada de dor. Vamos dar um intervalo? Vai aí.